Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre abraçar, cuidar com amor, com carinho das nossas cicatrizes. Entender o quanto cada cicatriz tem a nos ensinar. Saber como que a gente pode não querer escondê-la, mas usá-las, evidenciá-las para que a gente possa evoluir através de cada uma delas, né? De cada situação que aconteceu, de cada cicatriz, às vezes uma cicatriz pequena, outra situação uma cicatriz maior, mas a gente carrega, né? E às vezes a gente quer esconder, a gente não quer lembrar, muito pelo contrário. Eu quero relatar aqui, né? Trocar essa ideia aqui com vocês, para a gente entender é, o quanto é importante a gente saber cuidar de cada cicatriz, cuidar de cada problema, não correr dos nossos problemas, ir de encontro com cada um deles, porque eu falo que quando a gente vai de encontro com o nosso problema, mais fácil a gente consegue resolver, mais fácil a gente consegue sair do problema, mais fácil a gente consegue evidenciar aonde nós erramos, por que nós erramos, ou se tinha mais alguém envolvida, quem errou, o tanto que cada um errou. Mas eu, particularmente, eu aprendi que quando acontece todo e qualquer erro, eu gosto de saber assim o que eu errei, porque nós somos responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Eu costumo dizer que, isso até é bíblico, né? Que todos nós somos resultados das nossas ações. Então nós não somos palavras, né? Eu digo que falar bonito, até político fala. Até político fala. Agora, nós somos resultados das nossas escolhas, né? Na própria Bíblia diz, né? Que é pela árvore, pelo fruto que se reconhece a árvore, né? Então, nós somos conhecidos pelas nossas atitudes, por aquilo que nós fazemos. E eu quero usar aqui hoje como exemplo uma técnica, falar dela, uma técnica japonesa que se chama Kintsugi. Gente, estou de jejum hoje, estou sem beber água. Se chama Kintsugi. E essa técnica, ela é feita da seguinte forma. Eles pegam lá no Japão uma porcelana que quebra, né? Imagina, lá tem aquelas porcelanas lindas japonesas, finíssimas. E, né, eu, pelo menos aqui na minha casa, nós temos porcelanas aqui que era da minha avó. Tem coisa aqui que era do casamento da minha mãe. E imagine se quebra uma peça, a gente fica super triste, não é? Porque é uma peça de valor sentimental, né? Valor sentimental familiar. Então imagine quebrar uma xícara que foi da minha avó, de quando a minha avó era moça, né? Minha avó morreu, eu tinha 12 anos, tô com 45, então imagine quando a minha avó era moça, e a gente tem xícaras que era dela aqui. Então se quebra, hoje você não acha mais, né, essas porcelanas, né, aquelas porcelanas que a gente fala, aquelas porcelanas de antigamente. Imagine no Japão também, lá eles criaram essa técnica que o quê? Quando se quebra uma peça de porcelana, então eles usam lá uma mistura, eles utilizam uma mistura que é laca com cola e pó de ouro. E eles passam, né? Eles colam essa peça usando essa mistura. Se você procurar no Google lá, peças, né, Kintsugi, você vai ver lá as peças coladas. E você vê, né, no corte ali da peça, né, no trinco da peça, como é que fica bonito, realmente fica lindíssimo. E isso depois, né, lá no Japão, imagine assim, depois dessa peça ter sido restaurada, tem um valor assim absurdo, né? Fora que o valor sentimental, imagina que se você quer mandar colar uma peça de porcelana, porque ela tinha um valor sentimental muito grande, né? E depois dela colada, né, além dela ficar lindíssima, o valor dela aumenta. Então eu falo que trazendo essa técnica para o lado filosófico, é a beleza dessa peça, a gente tem que se comparar com a beleza das nossas cicatrizes. Por quê? Eu falo que assim, as pessoas, quando nós passamos por momentos difíceis, seja ele qual for, né? Uma perda de um ente querido, ou uma relação que terminou,
uma traição de algum amigo, ou uma mudança, ou seja, inúmeras situações que nós passamos. Um projeto que a gente quis realizar e não deu certo, a gente acabou se frustrando. E eu falo que as pessoas hoje elas têm muito medo de encarar os seus problemas, né? De identificar, de parar para pensar, porque eu falo assim, com o autoconhecimento, por que ele é muito difícil? É muito fácil a gente ir lá e apontar o erro nas pessoas. Mas eu falo que a pessoa mais difícil de você mudar, de você olhar assim para ela e dizer assim, olha, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. Aquela pessoa que todo dia de manhã, na hora que você acorda, você vai para o banheiro, você olha ali no espelho e fala, ah, você mesmo, hein, Gislaine, você precisa mudar nisso, nisso e nisso. Aí a coisa dói, não é? Aí não é fácil, né? A gente botar o bedelho, né? Não tá lá no evangelho, ir lá e falar assim, opa, você tá com um cisco aí no seu olho, né? Mas a gente tá com uma trave gigantesca, então é fácil a gente falar do cisco do olho do outro, e enquanto a gente tá com uma trave. Então primeiro a gente tem que cuidar do nosso para depois a gente falar do outro. E não é nem o falar, eu falo que a gente tem que estar sempre bem, buscar todos os dias, né? Eu falo que a minha opinião, né, do que eu venho estudando aí há 7 anos, se você falar assim, o autoconhecimento, ah, então eu faço um curso e tá tudo certo, eu aprendi ali a teoria, eu aplico e tá tudo certo, já tá tudo resolvido? Sim e não, mais não do que sim. Por quê? Porque eu falo que assim, ó, o autoconhecimento a gente tem que estar aplicando ele todos os dias, em todas as situações, desde as pequenininhas às maiores, né? Então eu falo que quando a gente vai falar do cisco que está no olho do outro, esquece da trave que está no nosso, que está nos cegando, a gente tem que tirar, e não para a gente ficar colocando o dedo na ferida do outro, mas para a gente olhar para nós, para a gente se curar, para a gente ficar bem, porque nós temos pessoas que dependem de nós, né? Nós temos filhos, nós temos pais, tem os maridos, tem as esposas. Para quem tem uma empresa, tem quantas pessoas que não dependem de você, que você tem que estar bem para você dirigir uma equipe, né? Para você liderar pessoas, para você liderar. E eu falo que as primeiras pessoas que você tem que, assim, a primeira pessoa que você tem que aprender a liderar é você mesmo, né? Eu, Gislaine, tenho que aprender a me liderar. Para depois eu liderar as minhas filhas, para depois você liderar pessoas no seu trabalho. E o liderar não é só você mandar. Liderar é você saber, quando a gente, né, fazer assim, poxa, mas eu não tenho uma equipe que eu lidero, mas é você saber lidar com pessoas onde você vai, se você vai no supermercado, se você vai no comércio, onde você vai, se você, no seu ciclo social, né, falo que nos nossos sistemas, né, nossa vida, eu falo que ela é dividida em sistemas, né? O nosso sistema pessoal, profissional, familiar, conjugal, espiritual, né? Que é na igreja que cada pessoa frequenta. Então a gente tem que saber lidar com todo mundo, né? Para a gente poder viver bem em sociedade. Não dizer que você tem que agradar todo mundo, não é isso. Né? A gente tem que saber o tipo de pessoa que a gente agrada, como a gente agrada, mas aquelas pessoas que a gente tem que estar bem, porque aquelas pessoas são importantes para nós. Mas, deixa eu até ler um pedacinho aqui do meu coisa, que eu fiz aqui para o vídeo, que eu não quero perder. É assim, ó, ao invés de escondermos as nossas cicatrizes, devemos valorizá-las, revelando uma nova beleza e um novo aprendizado com cada cicatriz restaurada, assim como as peças de porcelanas. O valorizar e deixar em evidência cada cicatriz, essa evidência, como que ela é mostrada para nós? Na xícara, no bule, na travessa de porcelana, você vai ver ali. Mas a nossa, ela é interna, ninguém vai ver. Somos só nós. E como que a gente demonstra essa cicatriz, né? Para a gente olhar e se orgulhar dela? É quando a gente acontece um problema e a gente tem que ser resiliente, e depois de ser resiliente, aprender a ressignificar, né? Não trazer o que aconteceu para nossa vida com rancor, com amargura. Hoje quantas pessoas, né, a gente vê aí que carregam tanto rancor, tanta amargura por algo que aconteceu. Ai, gente, olha, eu falo que eu sou uma pessoa tão de boa, e eu depois que a gente busca, eu falo assim, se todo mundo hoje dissesse para mim assim, Gi, dê um conselho para que todo mundo pudesse ter uma vida plena, né, feliz.
Claro que problemas nós vamos ter todos os dias, né? O próprio Deus diz que não seria fácil, que nós teríamos tribulações, e nós vamos ter. Que graça seria a nossa vida se tudo falasse assim, ai, não tenho problema nenhum, ai, tá tudo certo, ai, tudo que eu quero eu consigo, eu não tenho... A gente tem que ter problemas, problemas normais, né? O filho que você tem que estudar para a prova, o filho que você tem que levar para a escola, o filho que ficou doente, se dedicar ao nosso trabalho, né? Eu falo isso muito para as minhas filhas, e falo isso para as pessoas quando eu estou mentorando, eu digo assim, olha, tudo na vida é difícil. Tudo na vida é difícil. Só que você tem que escolher qual difícil você quer. Né? Eu falo para as minhas filhas assim: estudar é difícil? É, mas não estudar também. Ah, eu tô acima do peso, eu tô ficando obesa. É difícil? Sim. Mas se manter uma alimentação saudável, se manter um corpo legal, não digo assim, né, gente? Aqueles corpos assim que a pessoa vai, se mata na academia e não come isso com restrições. Não. Ter uma alimentação para você ter um corpo legal, uma saúde boa, também é difícil, né? Senão a gente comeria bobeirado o dia todo. É difícil, né? É difícil você se dedicar à sua carreira? É difícil. Mas você não se dedicar também é difícil. Ah, é difícil me dedicar para eu ter um relacionamento legal, um casamento bacana? É difícil. Mas se você não se dedicar, também é difícil. Então a gente tem que escolher qual difícil a gente quer. E quando eu falo que as nossas, como que a gente evidencia as nossas cicatrizes? Poxa, aconteceu aquilo lá, deixa eu aprender. Por que tal problema aconteceu na minha vida? Eu estou dizendo assim, de problemas, por exemplo, não como uma morte de uma pessoa querida que a gente perde, né? Por exemplo, eu perdi o meu pai, tá com 2 anos, então eu falo que é uma luz que se apagou dentro de mim, né? A morte, né, de uma pessoa amada, de uma pessoa querida, eu falo que ela é uma luz que se apaga. Agora, eu vou ficar minha vida toda, todos os dias chorando, refém daquela circunstância? Esses dias a minha filha falou assim para mim, mas mamãe, o que é circunstância? Você fala tanto em circunstâncias, que nós não podemos ser reféns das circunstâncias, nós devemos aprender com elas. Deixa eu ver quanto tempo aqui. Falei assim, lembra quando o vovô morreu? Então a gente ficou muito triste naquele dia, depois naquela semana, naquela primeira quinzena, naquele primeiro mês, mas o tempo vai passando, então o que a gente foi sendo resiliente, depois a gente vai se ressignificando, né? Você vai se ressignificando e dizendo assim, olha, ele deixou isso de bom, ele deixou esse legado na nossa vida, nós temos saudade disso, nós temos saudade daquilo, e vai tocando a vida. Da mesma forma que quando nós temos um problema na nossa vida, né, uma situação que gera uma cicatriz, né, que quando acontece a gente fica muito latente aquilo, a gente tem que ir lá entender assim, por que aconteceu, qual foi a minha parcela de culpa, por que deixei que aquilo acontecesse. É assim, a gente entender qual é a nossa parcela de culpa, né? É buscar sempre a raiz do problema, é identificar assim, por que tá pegando fogo? Não adianta você ficar apagando fogo, sendo que aquilo vai estar sempre queimando, vai ter sempre um fogo em algum lugar, ele vai estar surgindo, né? O problema é a mesma coisa. Então você tem que identificar assim, por que está pegando fogo? Né? Da onde que está vindo esse fogo? Aí você vai lá na raiz e resolve o problema, né? Então, a gente tem que entender que também, coloquei aqui, né? Entender que Deus restaura de acordo com a nossa fé e as nossas cicatrizes são remodeladas como ouro. Tem uma palavra lá em Jeremias 18 que fala, né? Quando o vaso que estava a modelar não lhe saía bem, como sois acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-se a trabalhar em outro à sua maneira. Então você imagina, quando a gente fala assim, mas eu queria tanto que aquilo acontecesse, meu Deus, faça isso por mim, eu quero que isso aconteça. Mas a nossa vontade não é a vontade de Deus. Eu peço sempre assim, olha, se serve de conselho. Eu falo sempre assim, Senhor, que a minha vontade esteja alinhada à sua, mas se a sua for melhor, que prevaleça a sua, e a dele vai ser sempre melhor. É a gente aprender a confiar em Deus. Quando a gente fala do oleiro lá, que ele está fazendo vaso, aí fala assim, quebrou, faça outro. Deus é a mesma coisa. Ele está fazendo algo ali, mas se não ficou bom, ele fala, não, peraí, eu vou fazer um melhor para você. Eu tenho algo melhor.
Então, às vezes, a gente está naquele vasinho pequenininho, a gente quer aquele ali, Deus fala, não, vem aqui, deixa eu modelar você novamente, né? Eu vou tirar você desse lugar, eu vou tirar essa pessoa da sua vida, né? Sabe aquela coisa que fala assim, Deus está vendo o que você não viu? Né? Deus já está lá no seu futuro, Deus já está lá no nosso futuro. Quantas coisas já aconteceram na sua vida que você fala assim, ainda bem que não aconteceu aquilo que eu queria, ou ainda bem que eu saí daquela situação, ou aquela pessoa saiu da minha vida, ou aquele trabalho não foi legal, porque né, se eu estivesse naquele trabalho, eu não estaria onde eu estou hoje nesse trabalho, que ainda é melhor ainda. Então eu falo que é a gente ter sempre essa confiança em Deus, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, e ter obediência a Deus. É dizer assim, Senhor, que a sua vontade seja feita e me mostre o caminho, né? Fale comigo. Como as pessoas falam, mas como que Deus fala com a gente? Através da palavra, leia a Bíblia todos os dias. Ou, para quem não tem o costume, começa a ler. Esses dias eu estava falando com uma amiga minha semana passada, ela disse assim, mas eu leio, eu não entendo. Eu falei, mas começa a ler. Você lê livro? Não, mas nem livro também eu não entendo. Eu falei, mas então, tanto a Bíblia como qualquer livro, se você não tem o costume de ler, você tem que começar a ler. Começa uma página por dia, depois aumenta 2, depois vai para 2,5, depois vai para 3. Vai um pouquinho por dia, vai buscando, vai pedindo para Deus falar com você, para Deus mostrar, vai pedindo para que Deus te dê a sensibilidade, né, dos seus ouvidos, dos seus olhos, para você enxergar, porque Deus fala com a gente o dia todo, sabe? Então, busque isso, orgulhe-se das suas cicatrizes, quando tiver um problema, não fuja, vá de encontro a esse problema, entende? Não fique colocando sujeirinha debaixo do tapete, vá lá, aconteceu, já tira, já organiza. Igual assim, até uma mesa bagunçada, pega aquela mesa lá, tipo, cheio de coisa, já começa a guardar. Senão você deixa ali e deixa, aquilo vai amontoando. E assim são os problemas nas nossas vidas. Chegou o problema, por mais que doa, vá de encontro. Vá lá, resolva e vida que segue. E vai que vai. Falei bastante, né? Olha, 17 minutos. Gente, obrigada por hoje. Foi um prazer. Mais um vídeo aqui. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe, ilumine e proteja cada um de vocês. Que Deus coloque os seus anjos nas portas, janelas e portões da sua casa. Se você gostou desse vídeo e dos demais, se inscreva no canal, vá lá, clica no sininho, tá? Para você estar recebendo, para você ser notificado de todos os vídeos quando eu subir por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!